Às margens silenciosas do Rio Jordão, o mundo estava prestes a presenciar um dos momentos mais extraordinários da história da humanidade. O céu ainda não havia falado havia séculos, e os corações dos homens ansiavam por um sinal de Deus. Então, em meio à poeira do deserto e ao murmúrio das águas, surgiu uma figura serena, de olhar firme e passos decididos: Jesus de Nazaré. Ninguém sabia, mas aquele instante mudaria para sempre o curso da fé. O Filho do Homem caminhava em direção às águas, não para ser purificado, mas para cumprir toda a justiça. E quando seus pés tocaram o rio, o céu se abriu, a eternidade falou, e a voz do próprio Deus ecoou sobre a terra: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Nas margens do Rio Jordão, o sol refletia sobre as águas tranquilas, iluminando a figura de João Batista, o homem que vestia roupas simples de pelos de camelo e se alimentava de mel silvestre e gafanhotos. Sua voz ecoava pelo deserto, chamando o povo ao arrependimento e à purificação. As multidões vinham de todas as regiões da Judéia para ouvi-lo e serem batizadas, pois sentiam que algo grandioso estava prestes a acontecer. Entre aqueles que observavam de longe, caminhando serenamente, estava Jesus de Nazaré, o filho do carpinteiro, que cresceu em simplicidade, ajudando o Pai e aprendendo a lei de Deus. Ele vivia de forma humilde, mas em seu coração habitava a plenitude do amor e da obediência ao Pai Celestial. Certo dia, Jesus deixou Nazaré e caminhou até o Jordão, movido por uma missão que transcendia o entendimento humano. Sua vida comum entre os homens estava prestes a mudar para sempre. Ele não buscava fama nem reconhecimento, mas o cumprimento perfeito da vontade de Deus. O objetivo de sua jornada era claro: inaugurar o ministério que traria salvação à humanidade. Para isso, ele precisava ser batizado por João, ainda que fosse o único homem sem pecado. Essa decisão causou espanto em todos, especialmente em João, que via em Jesus alguém muito superior a si. Era o início de uma caminhada que o conduziria ao destino mais elevado e doloroso da história. Mas antes do batismo, surgiram as dificuldades. João, tomado de temor, recusou-se a batizá-lo. Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? A multidão observava com espanto aquele diálogo cheio de reverência. Havia confusão nos corações. Por que o Filho de Deus precisaria se submeter a um rito de arrependimento? Jesus, contudo, respondeu com mansidão: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. A obediência de Cristo foi seu primeiro desafio diante do olhar humano que não compreendia o plano divino. Ele precisava enfrentar não inimigos armados, mas o peso da incompreensão e o silêncio do céu, ainda não rasgado por nenhuma voz. O momento de decisão se aproximava. O Jordão fluía silencioso e os corações estavam suspensos entre a dúvida e a fé. João olhou para Jesus e por um instante hesitou novamente. E se aquele ato fosse desrespeitoso? E se ele não fosse digno de tocar nas águas que lavariam o Salvador do mundo? Era um instante de grande risco, pois a hesitação poderia atrasar o cumprimento da vontade divina. Contudo, João, movido pela confiança no Espírito de Deus, ergueu as mãos e conduziu Jesus até as águas. O povo observava, sem compreender totalmente o que estava prestes a testemunhar. O clímax chegou. Quando Jesus foi submerso e emergiu das águas do Jordão, algo extraordinário aconteceu. O céu, até então fechado, se abriu em luz resplandecente e o Espírito Santo desceu como uma pomba, pousando suavemente sobre ele. O ar se encheu de reverência e o tempo pareceu parar. Então, uma voz poderosa, vinda do céu, ecoou sobre todos: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Era o momento máximo da revelação divina. O Filho, o Espírito e o Pai se manifestavam juntos, selando o início da redenção.
Aquele instante marcava o começo da maior missão que o mundo conheceria. Mas nem tudo era glória. Logo após esse sublime acontecimento, Jesus seria levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, mostrando que o caminho da obediência é sempre desafiado. O batismo não foi apenas um ato simbólico, mas uma preparação espiritual para enfrentar a provação. Ele precisava mostrar que o Filho amado de Deus também enfrentaria fome, solidão e tentações e venceria com fé e fidelidade. Era a confirmação de que, antes da cruz, viria o deserto e, antes da glória, a obediência. O batismo foi o portal que separou a vida comum da missão eterna. Para João Batista, aquele dia também foi transformador. O profeta compreendeu que seu papel estava chegando ao auge: preparar o caminho do Senhor e anunciar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A voz do céu confirmou tudo o que ele pregava com fé inabalável. Mesmo sem compreender todos os desígnios, João sentiu paz no coração. Sua dúvida inicial deu lugar à certeza de que o plano divino seguia seu curso perfeito. O batismo, portanto, foi também um batismo de fé para o profeta que abriu o caminho da salvação. O povo, por sua vez, ficou maravilhado e confuso. Muitos se perguntavam o que aquela voz significava e quem realmente era aquele homem de semblante sereno que saía das águas. Alguns sentiram temor, outros alegria, mas todos foram tocados por uma presença que não se podia explicar com palavras. Era o início da mudança nos corações humanos. Jesus havia se revelado não por meio de poder terreno, mas por obediência e humildade. E essa foi a lição que ninguém ali esqueceria. A grandeza de Deus se manifesta na submissão à sua vontade. Ao deixar as margens do Jordão, Jesus não era mais apenas o filho de Maria e José, o carpinteiro de Nazaré. Agora ele era o Cristo manifesto, ungido e confirmado pelo próprio Deus. O Espírito o acompanhava, guiando-o para os desafios que viriam. Ele havia vencido o primeiro grande obstáculo, o de se submeter à justiça divina, mesmo sendo justo. Sua caminhada pela Galileia, curando enfermos e pregando boas novas, teria aquele batismo como marco de início e força espiritual. Tudo começava ali, nas águas humildes do Jordão. A história do batismo de Jesus ensina que a verdadeira grandeza não está em ser exaltado, mas em obedecer. Mesmo o Filho de Deus se submeteu às águas, não por necessidade própria, mas para ser exemplo de justiça e humildade. A voz do céu não veio antes da obediência, mas depois dela. Assim é na vida de todos os que buscam seguir o caminho de Cristo. Primeiro, o ato de fé, depois, a confirmação divina. Ao sair das águas, Jesus nos mostrou que cada passo de obediência aproxima o homem da vontade do Pai. E, desde então, o Rio Jordão permanece como símbolo eterno da renovação espiritual e do amor de Deus revelado ao mundo.